bora continuar a saga do Calorento do Zodíaco, o homem mais procurado do Santuário de Atena. Aquele que foi responsável por fazer Mitsuka Traquido mandar vários órfãos para treinamentos mortais em busca das caixas de aplicativos de entrega. Estamos falando dele, nosso herói sem camisa, Aioros de Sagitário. No primeiro vídeo, falamos sobre a versão canônica da fuga, mostrada no clássico e no episódio 0, que são a verdade absoluta do mestre Masami Kurumada sobre os acontecimentos. Mas se não viu, não tem problema, pode ver esse aqui primeiro e depois você vê o outro, pois agora iremos falar sobre as outras versões oficiais, mas não canônicas, começando por uma história paralela da Toei Animation. A história da Toei Animation. Assim como no mangá clássico, a fuga de Aioros no anime se passa 13 anos antes da história principal e é mostrada somente através de flashback dos personagens. Porém, na revista Jump Gold Selection 2, temos uma história oficial complementar que começa antes dos acontecimentos, assim como no episódio 0. Intitulada A História Secreta de Excalibur, Saga O Prelúdio da Ambição, ela foi escrita pelo principal roteirista do anime clássico, Takao Koyama, e ilustrada por Shingo Araki e Michi Himeno. A história começa um ano antes da chegada de Atena à Terra. Shura de Capricórnio é o protagonista e acaba de voltar para o santuário após seu treinamento na Espanha. Na introdução, temos uma breve descrição do clima e do santuário. Era verão, com calor de rachar mamona, e o local sagrado estava rodeado por turistas. Porém, nenhum deles conseguiria acessá-lo, graças a uma barreira impenetrável criada pelo cosmo do Grande Mestre do santuário. Segundo a descrição, a barreira do Grande Mestre resplandecia em 7 cores e seria conhecida como o arco-íris de Deus. Lembrando que todos os conceitos apresentados nessa história são apenas válidos para ela em si, e talvez para o anime, já que foi o mesmo roteirista que a escreveu, mas não são canônicos. Então não dá para dizer que essa barreira existia da forma que ela é apresentada aqui em qualquer outra obra da franquia. Shura entra no santuário e, pelas suas memórias, diz que por dentro tá tudo igual: o relógio, as 12 casas, os soldadinhos, seu antigo local de treinamento, pois nessa versão, assim como Seiya, Shura participou de um torneio para ganhar a armadura de Capricórnio, provavelmente contra o Grande Jabu, Cavaleiro de Capricórnio, e Star Hill, que podia ser visto de longe atrás do templo de Atena. Olhando na direção do monte, Shura decide testar sua técnica. Ele concentra seu cosmo e dispara um golpe contra Star Hill, que estava a aproximadamente 3 km dele. Felizmente, só acertou o teto do observatório do Patriarca, o que o deixa desapontado. Mas na verdade o bicho devia estar feliz, né? Imagina só se corta a montanha. Como é que ele ia explicar isso pro Grande Mestre? Antes de ter tempo de fazer outra besteira, o cavaleiro sente um cosmo se aproximando e, ao reconhecê-lo, ele se vira com um sorriso no rosto. Atrás dele se encontrava Aioros e, sem dizer nenhuma palavra, Shura o abraça. Durante esse reencontro, os dois conversam sobre seus deveres e o Cavaleiro de Sagitário diz para o de Capricórnio ir encontrar o Grande Mestre, que depois eles iam passar a noite em claro colocando o papo em dia. Aqui o Koyama-san se aprofundou um pouco no relacionamento de Shura e Aioros, mostrando que eles eram mais que só parceiros de firma, já que se respeitavam e se consideravam como irmãos. Além disso, Aioros era uma figura exemplar para Shura, uma meta a ser alcançada como um ideal de cavaleiro de ouro. Depois temos mais um momento de explicações sobre a Guerra Santa que está por vir e a Guerra Santa anterior, a qual somente o Grande Mestre, no caso Xion, e Doku sobreviveram. Shura tem um breve encontro com um Grande Mestre e seu auxiliar, que também é seu irmão Arlis. Ambos ficam felizes com o retorno do cavaleiro, dizendo a ele para tirar o dia de folga e retornar depois para receber sua nova missão. Agradecido, Shura se prepara para ir embora, mas ambos são surpreendidos por um cosmo agressivo. O ancião pergunta de quem era aquele cosmo e percebe Saga se aproximando dele. Com um frio sorriso nos lábios, o Cavaleiro de Gêmeos se apresenta e cumprimenta o ancião, enquanto é observado por Capricórnio, que está tentando descobrir se aquele cosmo hostil era dele. Saga, parecendo não conhecer Shura, pergunta quem ele é.
O cavaleiro responde que é o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio e aproveita para perguntar se o outro teria sentido aquele cosmo agressivo. O geminiano diz não ter sentido nada e os dois ficam se encarando. Sentindo a tensão no ar, o grande mestre decide mudar de assunto e pergunta como o Saga está se saindo com a missão de sondar os movimentos de Poseidon. O cavaleiro diz que até o momento nada tinha acontecido, então o ancião o dispensa, pedindo que ele descanse no santuário essa noite. Ainda encucado com o que tinha presenciado, o Cavaleiro de Capricórnio decide perguntar a Aioros que tipo de cavaleiro era o de Gêmeos. Sagitário revela que nem o grande mestre tinha sido capaz de decifrar o sujeito, que ele jamais revelava suas verdadeiras intenções e que carrega consigo uma sombra sinistra. Enquanto analisa o que seu amigo tinha dito, Shura sente novamente aquele cosmo maligno. Aioros também o sente, e ambos saem correndo na direção do grande mestre. Chegando ao salão do ancião, eles encontram Arlis, que era um cavaleiro de prata ferido e se fazendo de escudo humano para proteger seu irmão daquele que tentava matá-lo. Shura se dirige ao invasor, perguntando quem ele era e como ousava se aproximar do grande mestre. Aparentemente, Arlis já desconfiava de alguém, mas ele não revela quem seria. Shura observa as vestimentas do invasor e pergunta se Aioros já tinha visto algo parecido. O cavaleiro nega, e o capricorniano pensa que aquelas vestes pareciam escamas de peixes. Ao ouvi-los, o grande mestre explica que aquele é um traje chamado de escamas, que são utilizadas pelos marinas, os servos de Poseidon. A história não revela qual escama o invasor estava usando, mas muitos fãs especulam que seja de dragão marinho, já que ela seria utilizada pelo irmão gêmeo de Saga posteriormente. Comenta aí, será que o Marina que Saga assassinou era o verdadeiro dragão marinho? Quando é questionado se era um assassino a mando de Poseidon, o inimigo dispara um ataque certeiro em Arlis, derrubando-o no chão e vai para cima de seu irmão. Aioros e Shura partem para ajudar o grande mestre, mas o adversário age mais rápido e se posiciona atrás do ancião, o utilizando como escudo. A tensão de ter o mestre do santuário como refém deixa os Cavaleiros de Ouro paralisados, ambos prestando atenção em cada milímetro de seu oponente, esperando por uma brecha. Então a confusão começa. Aioros dispara seu golpe, o invasor desvia. Arlis grita que conta com Sagitário para resolver aquela situação. Todos sentem o cosmo maligno de novo. Aioros chama o Saga, que nem tá lá. Devem ter achado que ele tava fazendo número 2 para não ter comparecido. O santuário indo abaixo e o meninão nem se manifesta. Meio esquisito, não? Até que o grande mestre pede pra Shura atacar. Na loucura, o Capricórnio acaba atacando de mão aberta e o inimigo é ferido no braço, mas consegue fugir. Pouco tempo depois, Saga chega com uma camisa de manga comprida, naquele calor absurdo, correndo e perguntando o que tinha acontecido. Eles explicam que foram atacados por uma marina de Poseidon e pedem para o cavaleiro voltar ao trabalho de vigiar o deus dos mares. Aqui, o Cavaleiro de Gêmeos já se mostra no mínimo como o mais ruim de serviço do santuário. Além de não estar ali para ajudar na hora que era preciso, todo o ataque foi causado por um marina, que era justamente o trabalho dele vigiar. Mas beleza. Arlis diz que Atena está prestes a descer na Terra, por isso ele delega funções para cada um deles. Saga vai continuar vigiando Poseidon e os marinas, claro, porque como vimos, ele está fazendo um serviço muito bem feito, funcionário do mês. Enquanto isso, Aioros vai fortificar as defesas do santuário e Shura vai apressar o treinamento dos cavaleiros pelo mundo. Antes deles se retirarem, o grande mestre elogia Shura, dizendo que seu golpe era uma dádiva dos ninjas divina e que deveria ser batizado de Excalibur. Todos o parabenizam e antes de irem embora, Arlis diz querer falar com Saga e dispensa os outros. Quando o Cavaleiro de Gêmeos chega à sua sala, Arlis não dá tempo a ele, já pega logo o braço do lado que o inimigo tinha sido machucado e lá estava a prova que ele precisava. Saga era realmente o invasor. O Cavaleiro de Ouro é tomado por seu lado maligno, dizendo a Arlis que ele teria vivido mais se não fosse um intrometido, e o desvive com sua explosão galáctica, assumindo sua identidade. Essa parte é meio engraçada, porque certamente Koyama-san achou que seria mais dramático encerrar com uma explosão galáctica. Porém,
Ela é um golpe que costuma chamar um pouquinho de atenção. É uma baita explosão de cosmo que, quando usada em locais fechados, como é o caso aqui, estoura até o teto e lança energia cósmica aparentemente até o espaço. Tanto é que muitas vezes, quando ela é usada, personagens que estão bem distantes do local de impacto conseguem perceber. Esse deve ser o ataque menos stealth dentre todos os golpes de Cavaleiros de Ouro. Não é como se ele tivesse usado uma agulha escarlate, por exemplo. Então fica meio difícil de engolir que ninguém percebeu nada de errado nesse dia no santuário. No mangá clássico, por exemplo, Saga mata Xion com um golpe comum, provavelmente na velocidade da luz. Mas mesmo assim, é simplesmente um soco atingindo o ponto vital e perfurando o corpo do velho. Afinal, se ele usasse uma explosão galáctica, que é praticamente uma bomba, alguém com certeza escutaria, enxergaria o brilho ou pelo menos sentiria variação em seu cosmo. Não é à toa que ela é descrita como a técnica com maior poder destrutivo entre todas as dos Cavaleiros de Ouro. Mas enfim, segue o roteiro. Afinal, nas duas versões, a impressão que dá é que Saga é um sujeito de muita sorte, porque a Marin também acha o cadáver do grande mestre em Star Hill no mangá e o de Arlis no anime, que inclusive tá conservadíssimo. Parece até que o Camus tinha colocado ele num esquife de gelo. Contudo, se você parar um pouquinho só pra pensar, se tem alguém que conseguiria ocultar bem um crime, esse cara seria o Saga. O safado tem um desovador de presunto portátil chamado Outra Dimensão. Por que raios ele se arriscaria a deixar provas contra ele mesmo, sendo que ele poderia simplesmente abrir um buraco dimensional e jogar o paletó de madeira lá dentro? Bom, após a morte do antigo grande mestre, Saga, se passando por Arlis, se torna o responsável pelo santuário, o que seria apenas algo temporário até elegerem o novo líder dos Cavaleiros. Porém, ele não tinha a intenção de deixar o poder. Quando Athena surge, ele diz a Shura que Aioros queria matá-la, do nada. Do Neida. O Cavaleiro de Capricórnio acha aquilo absurdo e tenta defender seu amigo, mas o cão é articulado e deixa a pulga atrás da orelha de Shura. Pouco tempo depois, Aioros pega a Saga tentando matar Athena, tira a deusa dele e sai correndo igual Rambo sem camisa ladeira abaixo. Porém, no final, acaba sendo interceptado por Shura e acertado pela Excalibur, assim como acontece no anime clássico, que vamos relembrar agora. Anime clássico. No anime, existem dois flashbacks que podemos citar como adaptação e continuação da história paralela. O primeiro, a adaptação, é uma lembrança de Athena apresentada no episódio 38, onde ela conta a Ioria que seu irmão, o cavaleiro Ioria, foi salva no santuário 13 anos atrás pelo seu irmão Ioria, a tinha salvado 13 anos antes. Nesse momento é mostrado Arlis, o diabo que tomou o santuário, tentando matar a bebê deusa e sendo impedido por Aioros, que pega Athena e derruba sua máscara. Após aparentemente ter sido descoberto, o fake mestre até tenta impedir a fuga lançando um golpe contra o cavaleiro, mas só consegue ajudá-lo, o deixando sem camisa e abrindo um buraco na parede, facilitando sua saída. Depois disso, temos o segundo flashback, que seria a continuação da história pelos olhos do Shura, que está no episódio 65 do anime, onde em sua luta com Shiryu, ele decide contar o que tinha feito ao traidor Aioros. Com sua urna, camiseta nova e a bebê Athena no colo, o cavaleiro estava fugindo de um grupo de soldadinhos. Sempre eles, né? Até que decide colocar a urna no chão e moer os figurantes na muqueta. Antes de continuar, ele checa se a bebê deusa está inteira e se abaixa para amarrar o cadarço, já que correr na velocidade da luz com eles desamarrados seria muito perigoso. Quando se levanta, é surpreendido por Shura. Como o diálogo nunca é uma opção para resolver conflitos em Cavaleiros do Zodíaco, só serve mesmo para explicar como funcionam os golpes para os inimigos e afins, Shura parte para cima do traidor, cortando tudo que via pela frente. Nessa hora, Aioros coloca Athena no chão, já que não tinha ninguém para segurar o neném para ele. Você pode me fazer um favor? Segura esse neném pra mim que eu vou sair na porrada. Tá. E vai para o lado oposto, chamando a atenção do inimigo e sendo acertado por ele. Sua armadura, vendo aquilo, decide ela mesma vesti-lo. Agora totalmente equipado,
Aioros lança seu trovão atômico em Capricórnio e parece ter vantagem na luta, já que Shura cai de cabeça no chão. Porém, ao perceber que tinha esquecido algo, ele olha para o lado e vê que Athena tinha sumido. Voltando sua atenção novamente para o adversário, ele encontra a bebê deusa engatinhando aos pés de Shura, que provoca para ele o atacar. Mas Aioros fica imóvel e acaba sendo atingido pela Excalibur, que o arremessa penhasco abaixo. Depois de eliminar o traidor, Shura vai embora e deixa a bebê à própria sorte, já que o mestre Arles falou que Aioros deveria ser detido e não que ele tinha sequestrado a deusa. Então aquele bebê podia ser qualquer um, né? Ao ouvir toda essa explicação de Shura, Shiryu diz que Aioros sobreviveu, que seu desejo de salvar Athena o fez conseguir escalar aquele penhasco, salvar a deusa e antes de morrer entregá-la a alguém que a protegeria. Shiryu também fala que a bebê que ele tentou matar era a verdadeira Athena e Shura parece não acreditar, o que é meio estranho, porque se ela não fosse Athena, onde diabos o Aioros arrumaria aquela bebê? Deixa aí nos comentários quem Shura achou que era aquela criança e por qual motivo ele deixou uma recém-nascida sozinha na beira do penhasco. Agora vamos às próximas versões, que por serem derivadas dessas, não possuem tantas mudanças. Soul of Gold. Em Soul of Gold, podemos considerar que a fuga do Aioros é a mesma mostrada do clássico. Algo que confirma isso é a ligação da história com a saga de Asgard, que é exclusivamente do anime. As únicas diferenças que valem a pena ser citadas são a aparência de Shura, que foi corrigida e agora ele parece ser tão jovem quanto deveria no flashback, já que no anime clássico ele possuía 23 anos, então no período da fuga deveria estar com aproximadamente 10. Outro ponto adicionado foi que nessa versão, Aioros encontra a Ioria durante seu percurso e diz estar em uma missão, o que fica meio sem sentido quando lembramos que no anime clássico, a Ioria não conhecia a história direito, e se tivesse visto seu irmão fugindo com uma criança de colo, no mínimo isso geraria suspeitas no pequeno leão, não? Mas beleza, essa cena existe para criar uma certa rivalidade entre Shura e a Ioria, pois eles se cruzam e trocam olhares durante a perseguição a Aioros, e isso fez com que a Ioria guardasse rancor pelo Cavaleiro de Capricórnio, enquanto Shura se sentia culpado por tirar a vida do irmão daquele garoto. Bem interessante corrigirem a idade do Shura, mas na verdade esses encontros não eram tão necessários assim, já que daria para acreditar que a Ioria tinha algum rancor por Shura, simplesmente por ele ter matado seu irmão. O que vocês acham? Foi uma boa fazer esses três se encontrarem ou não? Quem é aquela criança? Eu sei lá. Episódio G. O episódio G seguiria a versão do mangá, porém foram acrescentadas algumas mudanças que podem ser encontradas logo no primeiro capítulo. Saga, após tomar o lugar do Grande Mestre, começa a ser atormentado por uma entidade maligna, que neste caso não é o Lemur, que nessa época ainda nem sequer tinha sido revelado por Kurumada Sensei, mas sim o Titã Cronos, que diz ao Cavaleiro de Gêmeos que ele era o escolhido para matar um deus e lhe entrega a adaga dourada, que na história canônica é um item do próprio santuário, mas aqui foi um presente do Titã. Aioros dessa vez não está sem camisa, mas sim usando uma túnica grega, o que dá quase a mesma. O rosto de Saga também é revelado quando Aioros pega a bebê, porém o Cavaleiro de Gêmeos diz estar fazendo aquilo em nome de Deus, que Athena tinha uma alma negra e todos que se envolvessem com ela acabariam nas trevas. Aioros promete que irá mudar esse destino, protegendo a deusa a todo custo, e então foge com ela. Posteriormente, em uma reunião dos Cavaleiros de Ouro, Máscara da Morte diz que quem matou Aioros foram os Cavaleiros de Ouro, o que dá a entender que nessa versão, diferente da canônica, outros dourados também estavam presentes. Entretanto, não é mostrada nenhuma luta dele contra os outros Cavaleiros de Ouro, somente contra a Shura, o que nem é uma luta. Aioros está sendo encurralado no penhasco por vários soldadinhos, para variar, mas aqui nem nos soldadinhos ele bate, apenas quebra as lâminas de suas armas. O Capricórnio
abre caminho pela multidão, chegando ao traidor, e pede que ele entregue Athena. Tendo seu pedido negado, ele ataca Aioros até que o cavaleiro caia do penhasco com a deusa nos braços. Vale ressaltar que nessa versão, assim como no episódio 0, Aioros não revida nenhum dos ataques, e aqui ele nem está carregando a urna de sua armadura de ouro, o que não gera nenhum problema, já que no episódio G, os Cavaleiros de Ouro conseguem invocar suas armaduras, fazendo com que venham voando de onde quer que elas estejam. Santiago. A história de Santiago é paralela ao mangá clássico, sem nenhuma mudança muito significativa, exceto que nela, o que chamou a atenção de Aioros para que ele corresse em direção ao templo de Atena foi o embate entre os cosmos de Saga e Olivia, a líder das Santias e principal responsável por cuidar da bebê Atena. A lenda do santuário. O filme já começa com a perseguição, Aioros vestindo sua armadura voando com a bebê Athena nos braços, enquanto é perseguido pelo Cavaleiro de Capricórnio e o de Gêmeos, até que Saga usa a famosa encoxada mortal, segurando o Sagitário para que Shura o acerte com a Excalibur. Dessa vez não tem os soldadinhos, por motivos óbvios, e Aioros despenca do céu, ao invés de só cair de um penhasco. Reboot 3D. Aparentemente, a série 3D seguiu os acontecimentos de Lenda do Santuário, sendo que a diferença mais marcante é que Aioros é encontrado ferido com a bebê Athena não apenas por Kido, mas também por seu sócio Gurad, e antes de morrer, deixa a deusa e sua armadura aos cuidados deles. Filme live action. A versão mais atual é a do filme live action, que também segue a linha da Lenda do Santuário. Porém, a perseguição aérea é feita apenas por Shura e não são mostrados detalhes do que aconteceu antes ou após a queda de Aioros. Nela, Gurad não é o sócio de Kido, mas sim sua esposa. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar a gente a manter nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, deixar um valeu demais ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí, qual foi sua fuga do Aioros preferida?